Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Veiga do Departamento de Geomática e hoje nós vamos ver uma introdução à topografia. Bom, a topografia vai ter aplicação direta em várias áreas da engenharia, da agronomia e da arquitetura. Vocês vão ver nas aulas de introdução dos seus cursos diversas aplicações que demandam do conhecimento da topografia, sem contar que todos têm atribuição para a execução desse tipo de trabalho. Você pode pensar, mas eu não quero fazer levantamento topográfico quando eu me formar. Pode ser que você não queira, mas você vai ter diversas atribuições que necessitam desse conhecimento. Então é importante você saber o que é a topografia, como funciona. A topografia vai ser aplicada em diversas áreas, no projeto de estradas, de barragens, no planejamento urbano, no projeto de uma edificação, de drenagem, de irrigação. Todas essas áreas vão demandar o conhecimento do terreno e esse elemento quem vai dar é justamente a topografia. A palavra topografia, ela quer dizer descrição do lugar. Então o que nós queremos fazer é a descrição de um determinado local. Antigamente isso era feito simplesmente através de observação. Era observado e desenhado. Depois vieram os métodos topográficos e os equipamentos que permitiram a determinação de coordenadas para a representação desses objetos. Porém, antes de falar de topografia, nós temos que falar da geodésia. Parece um negócio com nome de remédio, mas na realidade é uma ciência. E é uma ciência muito antiga, já foi definida por Gêmeos como parte da matemática um século antes de Cristo. Então nós temos, por exemplo, Eratóstenes foi a primeira pessoa a determinar o raio de curvatura da Terra a partir de observações, e isso centenas de anos antes de Cristo. A geodésia, por definição, é a ciência que tem por objetivo estudar as formas e dimensões da Terra e do seu campo gravitacional. Ela vem do grego também, geo, terra, désia, medida, então medida da Terra. A geodésia é uma ciência-mãe e ela é alimentada pela matemática, pela física, pelas ciências da computação e várias outras áreas se alimentam desse conhecimento da geodésia, como por exemplo a cartografia, os projetos de engenharia e assim vai. Então a topografia nada mais é do que uma pequena parte da geodésia. Como nós vamos representar essa superfície terrestre, que é curva, em um plano, um papel, isso vai acarretar em distorções. Na geodésia, o modelo utilizado para essa representação, modelo geométrico, entre outros, é o elipsoide. Já na topografia, nós vamos fazer a simplificação, que esse modelo vai ser um modelo plano para uma pequena parte da superfície da Terra, como nós vamos ver. Na prática, nós trabalhamos com um plano de extensões de no máximo 30 por 30 quilômetros. Isso, se vocês observarem nessa figura que tem aqui, nós temos uma imagem de satélite com Curitiba de fundo e eu desenhei um quadrado de 30 por 30 quilômetros. Então vocês veem que ela é bem limitada. A norma brasileira de topografia, NBR 13183, considera 80 quilômetros a partir do centro. Mas vocês podem estar perguntando, onde começaram os levantamentos topográficos? É difícil a gente precisar um local de onde isso começou. A gente tem alguns fatos históricos que permite que a gente defina algumas datas. Como, por exemplo, um dos mapas mais antigos que nós temos é o mapa de Cataluyuk, que é uma região da Turquia, datado de 6.200 anos antes de Cristo. Essa gravação na pedra que vocês podem ver. Isso representa uma vila, um povoado na região da Turquia. E vocês observem aqui que tem até o relevo de uma montanha e ele é representado nesse mapa. Mas quem começou efetivamente os trabalhos de levantamentos topográficos? Bom, praticamente nós não temos dúvida, isso foram os egípcios. Eles tinham até uma régua usada para a definição de um padrão de medida. Um exemplo dessa régua vocês podem encontrar no Museu do Louvre. Aqui é um papiro famoso chamado Papiro de Moscou. Nesse papiro aqui o que nós vemos é um exercício de geometria, um exemplo de geometria relacionado à agrimensura, um terreno. Então nós vemos várias medições, unidades de medida aqui, na verdade não unidades, mas valores de medidas aqui, e uma descrição do problema.
Temos também inscrições em tumbas, vasos, que mostram, por exemplo, egípcios segurando uma corda com nós. Essa corda era usada para fazer medições de distância e essas pessoas eram chamadas de harpedonapatas. Eles conseguiam até definir ângulos retos usando o teorema de Pitágoras, 3, 4 e 5. Isso muito antes de Pitágoras, teoricamente, definir o seu teorema. Mas foram os gregos que deram a base matemática para essa questão da topografia, ou melhor, da geometria aplicada à topografia, e os romanos foram os grandes engenheiros que usaram muito dessa questão de mensuração. Então Pitágoras definiu, por exemplo, a esfericidade da Terra já aproximadamente 550 anos antes de Cristo. Heron, um romano, já tinha projetado um equipamento chamado dióptera para a medida de ângulos. E esses romanos usaram isso para a construção de estradas, aquedutos e diversas grandes obras de engenharia. Aqui na figura ao lado vocês veem um topógrafo romano com uma corda ali no braço para medir as distâncias, e o que ele está segurando é uma groma, que é um equipamento que consiste de duas hastes ou duas varetas metálicas ou de madeira posicionadas ortogonalmente entre si, e na ponta dessas hastes nós temos fios de prumo. Então isso eles usavam para definir alinhamentos. Aqui temos uma representação de uma equipe romana, vocês podem ver corda, a groma, e também podem ver uma outra invenção que aparenta ser muito interessante, que é os óculos escuros, não é mesmo? Bom, brincadeiras à parte, aqui são exemplos de equipamentos de topografia. No canto superior vocês veem um triângulo em forma de A usado para nivelamento, a régua dos egípcios e um fio de prumo. Esses equipamentos são equipamentos egípcios. A groma, que nós já falamos, o corobates, que era uma forma de nível, e o centuriato, que era uma forma que os romanos usavam para dividir o terreno em quadrados, para fazer isso só com conhecimentos de topografia. Nessa imagem que vocês veem agora aqui do lado, de Leonardo Zubler, eles estão fazendo a medição de pontos distantes usando a técnica da prancheta e através de triangulação. Isso em 1607. Até hoje nós usamos a técnica de triangulação, logicamente não desta forma, mas, por exemplo, para fazer o monitoramento de grandes barragens. O próprio Dom João, quando foram criadas as primeiras escolas de engenharia no Brasil, escreveu uma carta que deviam ter profissionais formados na área de engenharia geográfica, ou engenheiros geógrafos, e topógrafos. Por quê? Porque o Brasil estava se desenvolvendo e é necessário, para se desenvolver, conhecer o seu país. Algumas definições de topografia. Temos duas básicas aqui, que são bastante tradicionais, que são de professores. O professor Dolbeck, que é um professor aqui da nossa universidade, e o professor Espartel, que é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Dolbeck diz que topografia é a parte da engenharia que trata dos princípios e métodos para a determinação do contorno, dimensões e posição relativa dos pontos de uma porção limitada da superfície terrestre. Já o professor Espartel, a topografia tem por finalidade determinar o contorno, dimensão e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre sem levar em conta a curvatura resultante da esfericidade. O que nós temos em comum nessas duas definições? Primeiro, determinação de contorno, dimensões, posição relativa, ou seja, a determinação da forma, e de uma porção da superfície terrestre, apenas de uma parte da superfície terrestre, em decorrência daquele efeito que eu já falei, que é a gente tentar projetar uma superfície curva ou medir na superfície curva e projetar isso sobre um plano. O objetivo principal da topografia é justamente efetuar o levantamento, ou seja, executar as medições de ângulos, ou podemos falar também direções, distâncias e desníveis, que vão permitir justamente que a gente faça essa representação de uma porção da superfície da Terra numa escala adequada. A esse processo a gente chama de levantamento topográfico. Existe uma norma brasileira, NBR 13183, que é a norma para levantamentos topográficos, que tem uma definição, outra definição e várias especificações sobre o levantamento topográfico. Não vou entrar em detalhes sobre essa norma, que seus professores vão abordar esse tema com vocês mais à frente. Então, para a execução da medição desses desníveis ou ângulos, direções e distâncias, a gente vai ensinar para vocês na disciplina de topografia uma série de métodos de posicionamento topográfico e o uso de uma série de instrumental topográfico. Vamos fazer uma rápida brincadeira aqui. Se nós queremos representar esse elemento que está aqui, essa figura que nós ainda teoricamente não sabemos o que é, nós vamos definir alguns pontos.
E esses pontos nós vamos ligar, um liga-ponto. Quando nós ligamos esses pontos aqui, a gente observa que figura geométrica ou que elemento é esse, no caso, uma coruja. Na topografia vai ser a mesma coisa. Nós vamos definir uma série de pontos e depois linhas e depois áreas e a partir disso nós vamos representar parte da nossa superfície terrestre. Agora, um ponto no espaço. Como eu defino onde está esse ponto? Eu posso perguntar para vocês, onde você está? Você pode me responder, estou sentado. Bom, então a minha referência é sentado ou em pé. Ou você pode dizer, estou no quarto. Opa, minha referência agora passa a ser a minha casa. Ou posso dizer ainda, estou no Centro Politécnico, no Jardim das Américas. O meu referencial passa a ser os bairros. Então, quando eu vou posicionar, dizer onde está um ponto, eu preciso necessariamente definir um sistema de referência. E a gente vai usar o sistema que a gente já conhece lá da topografia, um sistema baseado em abscissas e ordenadas, um eixo X e um eixo Y, onde nós vamos fazer medições de uma abscissa e de uma ordenada desse ponto e vamos definir a sua posição no espaço. Esse é o ponto P, consigo identificar agora onde ele está nesse referencial. Agora imagine que tem um outro ponto M de igual coordenada x e y do ponto P, só que esse outro ponto está numa altura diferente do ponto P. Então nesse caso eu vou precisar de mais um eixo para poder definir a posição desses dois pontos, para que eu visualize esses pontos no espaço. Então agora nós introduzimos uma nova coordenada, a coordenada Z. Então nós vamos ter o Z do ponto M e o Z do ponto P. Bom, agora vejam, nós podemos definir a posição de um ponto medindo um ângulo e uma distância, num sistema de coordenadas polares. Basicamente na topografia o que nós vamos fazer é justamente isso, medir ângulos e distâncias. Distância em relação a dois pontos e ângulo em relação a duas direções. Com isso, se eu fizer para vários pontos da superfície terrestre, eu vou conseguir fazer a representação dessa área. Imaginemos outro exemplo. Temos um terreno aqui que tem uma edificação, várias árvores, e o limite desse terreno são esses pontos que vocês veem aqui, vermelho e branco. E eu quero fazer o levantamento topográfico desse terreno. Primeira coisa que nós temos que fazer é definir um ponto, uma origem. Eu posso chegar lá e estabelecer, esse é o meu ponto, cravar um piquete, dizer as coordenadas desse ponto são x igual a 1000, y igual a 1000 e z igual a 100, por exemplo. Vocês vão ver diferentes formas de atribuição a essa coordenada inicial. Atribuída a coordenada do ponto inicial, eu preciso de um sistema de referência, de um eixo. Posso usar a direção do norte, norte magnético, norte geográfico, por exemplo, e definir, esse é o meu eixo y. A partir daí eu posso materializar vários pontos no entorno dessa área e unir esses pontos medindo ângulos e distâncias. Esse processo vocês vão ver se chama poligonação. E a partir desses pontos eu meço outros pontos de interesse, uma árvore, o terreno, a quina da casa, através também da medição de ângulos e distância. O meu resultado final vai ser uma planta onde mostra todos os elementos, todas as feições que estão naquele espaço. Isso nós chamamos de levantamento planimétrico, onde me interessa x e y do ponto. Mas muitas vezes vai interessar também o z, ou seja, a cota ou a altitude do ponto, como é o caso das curvas de nível. Então na topografia, quando a gente trabalha com esse z também, nós vamos dizer que nós estamos trabalhando com levantamentos altimétricos. Vocês vão ver a questão de modelagem digital do terreno, onde é possível gerar um modelo tridimensional do terreno e a partir desse modelo gerar inúmeras informações que são importantes a planejamento dentro da área da engenharia, arquitetura, agronomia. E aqui outro exemplo desses modelos onde nós temos as curvas de nível e o modelo 3D posicionado junto, representando a mesma área. Quando a gente une x, y e z, ou seja, a altimetria com a planimetria, a gente tem um levantamento chamado plani-altimétrico, ou seja, temos toda a representação x, y e z dos elementos que compõem aquela área. Hoje, modernamente, nós podemos dizer também que nós temos o chamado levantamento tridimensional, ou 3D. Nesse tipo de levantamento, eu uso uma técnica só e um instrumento só para fazer todo o meu levantamento tridimensional. Então nós podemos hoje fazer levantamentos totalmente 3D usando a técnica topográfica, usando estações totais, usando irradiações tridimensionais e obter produtos como esse que vocês estão vendo. O prédio de administração do Centro Politécnico, uma cisterna, uma área interna do nosso prédio ou até mesmo uma barragem. Todos esses exemplos aqui foram feitos por alunos nossos aqui da universidade.
E o trabalho da topografia vai ser basicamente 5 etapas: a etapa de tomada de decisão, trabalho de campo, cálculos e processamento, a representação ou mapeamento e ainda a locação. Quando a gente ministra topografia para vocês, nós queremos que vocês aprendam todas essas etapas, ou pelo menos as 4 primeiras com certeza. A locação é quando você pega uma planta que tem um projeto e você vai demarcar esse projeto lá no terreno. Agora, qual que é a experiência da topografia na UFPR? Bom, posso dizer para vocês com certeza que ela caminha junto com a criação da universidade. O primeiro prédio da universidade, ou a fundação da universidade, foi em 1912 e começou a efetivamente trabalhar em 1913. Aqui nós temos a primeira sede, que é onde é hoje o Shopping Oma. E temos 2 dos seus fundadores, Vitor Ferreira do Amaral e Nilo Cairo da Silva, nome de ruas em Curitiba. O Laboratório de Topografia foi um dos primeiros laboratórios desta universidade. Esse laboratório foi criado lá no início da universidade, porque nós tínhamos o curso de Engenharia Civil. Então esses engenheiros precisavam desse conhecimento. E nós temos preservado até hoje no Museu de Ciências Geodésicas do setor de Ciências da Terra instrumentos daquele período. E vocês podem se perguntar, e a topografia hoje na universidade? Bom, vocês terão à disposição na universidade um laboratório de topografia completo, com instrumental atualizado, estações totais, níveis digitais, receptores GPS e todos os demais acessórios para as aulas de campo. Além disso, nós temos um laboratório chamado Laboratório de Topografia Informatizada, que serve para o processamento dos dados que vocês vão coletar em campo. Temos o Laboratório de Geodésia Aplicada em Engenharia, que desenvolve várias atividades de aplicação da geodésia em engenharia, como o próprio nome já diz, mas também em arqueologia e em outras áreas. Temos o Laboratório de Instrumentação Geodésica, onde fazemos toda a calibração, verificação, retificação de instrumental topográfico e pesquisa nessa parte de instrumental. Temos o Laboratório de Geodésia Espacial e Hidrografia, onde eles são especialistas na questão de posicionamento com receptores GNSS, processamento e execução de levantamentos hidrográficos. E também o Laboratório de Referenciais Geodésicos e Altimetria por Satélite, que trabalha com o que há de mais moderno hoje em dia na parte de geodésia. Assim, nós temos um parque de instrumental e de pessoas devidamente preparadas para ministrar as aulas de topografia. Todos esses são professores que vão trabalhar com vocês na disciplina. A maioria são doutores e os 2 que ainda não têm doutorado estão se doutorando, ou seja, um grupo de especialistas na área para ensinar vocês. Assim, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e dizer novamente, lembrar novamente, que cada professor e cada disciplina fará uma introdução mostrando as aplicações da topografia em cada área da engenharia, da agronomia e da arquitetura. Obrigado e não hesitem em entrar em contato conosco, ok? Abraços!